Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 14 de outubro de 2025, 1 hora da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, tivemos ontem a reunião no Egito, né, no Cairo, com todos os líderes árabes e coisa e tal, e o Trump esteve lá e muita comoção, o acordo foi assinado, muito ótimo. Mas eu tenho que confessar para vocês que eu esperava mais, né? Haviam falado que, por exemplo, Netanyahu estaria junto e parece que o Erdogan barrou isso. Erdogan falou que se o Netanyahu fosse, ele não iria nessa reunião. Então, na última hora, o Netanyahu acabou não indo a esse encontro lá no Egito. Mas o Trump estava lá, estavam todos os líderes árabes, o clima era de solução do problema, então já é um passo muito importante esse, né? De qualquer forma, também não foi anunciado nenhum novo acordo de Abraão. Alguns estavam falando que alguns países poderiam já assinar novos acordos de Abraão. Eu tenho certeza que negociações nesse sentido estão acontecendo, mas ainda não foi anunciado. Talvez em parte porque o pessoal ainda quer ver se esse acordo com Hamas dá certo, né? Afinal, ainda temos que ver o que vai acontecer. Por exemplo, a questão dos corpos dos reféns. Apenas 4 corpos foram retornados dos 28 prometidos pelo Hamas. E não está muito claro o que vai acontecer agora, se eles vão procurar os outros corpos, vão entregar, ou se vai ficar por isso mesmo, já era, perdemos, acabou. Enfim, vamos entender o que tem de novidade de ontem para hoje. Vamos falar também sobre o Jared Kushner. O Jared Kushner é o genro do Trump, ele é casado com a Ivanka Trump, né? E parece que ele está por trás desse acordo de paz. Olha que coisa, hein? Será que o cara tem realmente esse papel importante? Isso pode cacifar ele no futuro, até para ser uma continuidade política da família Trump, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Helena, os humilhados serão assaltados e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a situação na faixa de Gaza continua com Israel ocupando a chamada linha amarela aqui. Em tese, apenas quando os palestinos entregarem todos os 28 corpos é que Israel tem que recuar mais um tanto aqui nesse caminho aqui. Então, por enquanto, Israel continua controlando essa área toda aqui da faixa de Gaza. Vamos aguardar para ver isso daí, né? Uma grande notícia do dia de ontem foi justamente o encontro que teve na tarde de ontem lá no Egito, né, com o pessoal. Mas antes de a gente falar do encontro no Egito, o Hamas devolveu o corpo de 4 reféns que infelizmente morreram, né? O Gui Eluz, Yossi Sharabi, o Bevin Joshi e o Daniel Pérez. Meus sentimentos aí aos amigos e familiares dos mortos. É muito triste isso. Assim, pelo menos a família tem um fechamento, né? Consegue concluir isso. É muito triste, mas não, é o mínimo, né? Agora, muito pior são os outros, né? Que continua sem saber quando que terão esses corpos, né? Aqui está o momento em que os corpos foram entregues para Israel, né, vindo aqui nos carros da Cruz Vermelha também, e os 4 caixões com os reféns tombados foram escoltados pelo exército e pelo Shin Bet e já cruzaram a fronteira de Israel e estão sendo encaminhados para o Centro Nacional de Forense, né, o IML deles lá, para comparar e ver, né, e confirmar a morte deles, né. E, bom, o problema é esse, foram 4 dos 28 que tinham sido prometidos. Então faltam 24 corpos de reféns que o Hamas ainda não entregou, né? E aí a preocupação de todo mundo é, primeiro, saber se, né, ter o fechamento, né, ter o corpo do parente, do ente querido e coisa e tal, e também saber se estão mortos mesmo, porque, né, vai que o Hamas manteve alguns vivos dizendo que eles estavam mortos lá na faixa de Gaza, né? É muito importante esses 24 corpos serem devolvidos, né? As famílias de reféns lá em Israel, de pessoas que não receberam ainda, né, os corpos, pediram que Israel pare todo o processo de paz até que o Hamas devolva todos os 28 corpos que estão faltando, né? E eu acho que isso é justo. Aliás, o próprio plano falava isso, né? Israel só tem que mudar agora para a segunda linha, depois que o Hamas devolver todos os corpos e sair do poder, entregar o poder para a junta que vai tomar o controle lá da faixa de Gaza, né? A gente teve mais alguns reencontros, tem um monte de fotos de reencontros, de famílias e coisa e tal. Um caso que chamou muita atenção foi a Noa Argamani, que se encontrou com o Avinatan Or. Eles eram namorados, estavam no Festival Nova lá, né? Foram sequestrados e foram separados. Ela ficou de um lado, ele ficou de outro.
e eles se reencontraram, né, agora que ele foi liberado, né, e é muito tocante a coisa. E outra coisa engraçada, o Avinatan Or, ele era funcionário da NVIDIA, né? A NVIDIA, vocês sabem, fabrica placas de vídeo, né? E placas de vídeo, e por um acaso, esses chips de placa de vídeo são muito bons para inteligência artificial, então ela acabou ganhando dinheiro pra caramba com essa onda de inteligência artificial, né? E daí o pessoal da empresa mandou um e-mail para ele, engraçadinho aqui, ó, Avinatan Or, eu espero que você tenha uma boa desculpa para não aparecer para trabalhar na NVIDIA por 738 dias, né? É lógico que eles estão brincando com ele, foi uma brincadeira, evidentemente, todo mundo sabia, né? Aí depois eles colocaram seriamente aqui, mas todo domingo na manhã, por 2 anos, o chefe do Recursos Humanos da NVIDIA em Israel mandou um e-mail para todos os empregados contando os dias que você teve em cativeiro e pedindo a todos que se unissem a ele numa vigília em frente ao portão Kyria, acho que é Kyria que se pronuncia, que era feito todo domingo à noite, né? E mesmo o CEO global, o Jensen Huang, né? O cara que controla a NVIDIA, mencionava o seu nome em todos os encontros trimestrais da empresa, né? Falando para os 40 mil empregados da NVIDIA no mundo inteiro que seu colega estava sendo mantido em cativeiro pelo Hamas. Que maravilha que é você voltar para casa. Eu ouvi dizer que você tem uma namorada incrível que está esperando por você, pais que te amam e que você tem um lugar que trabalha que se preocupa muito com você. E aí complementa no final aqui. E eu acho que você vai ter uma boa surpresa com o que aconteceu com as suas ações nos últimos 2 anos, né? Porque realmente as ações da NVIDIA subiram pra caramba. Eu não sei quantos por cento, mas subiu coisa pra caramba as ações da NVIDIA nesses últimos 2 anos, e eu imagino que, como acontece em muitas empresas dessas de tecnologia, os empregados têm stock options, né? Você acaba ganhando ações da empresa como um prêmio pelo seu desempenho, todo mundo tem um pouquinho de ação da empresa, né? E aí dá uma valorizada boa, né? Enfim, muito bom esse reencontro do pessoal lá, e esse é só um exemplo, tá, gente? Tem várias imagens de reencontros, filhos com os pais, pais com filhos, irmãos, realmente uma alegria muito grande lá em Israel com os 20 reféns que foram liberados ontem, né? Bom, o Trump, então, depois daquele... A gente gravou o vídeo enquanto o Trump tinha acabado de falar no parlamento israelense, e depois dali ele foi para o Egito, né? Então tá aqui o momento em que ele chega no Egito, escoltado pelos F-16 ali, e um pouco antes dele chegar no Egito, houve uma explosão na cidade do Cairo. Ninguém sabe exatamente o que houve isso aqui, aparentemente foi só um acidente, não teve nada demais, né? Esperamos, não tivemos mais informação sobre isso, tá? Estão dizendo que foi um acidente, pode ser. Acontece, acidentes acontecem, né? Mas muita gente preocupado com a segurança do Trump, e não só do Trump, de todos os líderes que estavam lá. Estava todo mundo da Europa, o cara da Alemanha, da Inglaterra, da França, Itália, né? A Meloni, o Macron, o Starmer, Merz, estava todo mundo lá, né? E muita estranha explosão no Egito, mas foi só isso mesmo. O resto foi muito bem. Esse aqui é o Encontro da Paz em 2025. O presidente Trump se uniu com os líderes do Catar, Egito, Turquia, na cerimônia para assinar o Acordo Histórico de Gaza. E o Trump falou que esse acordo é o maior e mais complexo feito já para a região, né, com chegada desse acordo lá na região, o que é uma ótima notícia realmente, né? Teve lá um monte de foto com o pessoal, teve o tradicional briga de aperto de mão do Macron com o Trump, que ninguém quer soltar a mão e não sei o que lá, eles ficam brigando lá de puxar e coisa e tal. Já é tradicional essa brincadeira deles já, né? Enfim, mas teve também com a Meloni, tava a turma toda lá para tirar foto com o Trump. Acabou que no final das contas o Trump foi a grande estrela do encontro. Todo mundo queria tirar foto com ele, queria falar com ele, o que é tradicional, né? Bom, e o Trump discursou lá também, falou que ouvi muitas vezes que a Terceira Guerra Mundial iria começar no Oriente Médio, e eu acho que agora não vai acontecer isso. Bom, Trump, assim, não sei, né? Porque a verdade é que o Hamas era muito perigoso, é verdade, é um problema sério, mas ninguém nunca teve dúvida que Israel ganharia do Hamas, né? O Irã é uma coisa mais complicada. Acho que o Irã também não tem problema não, mas enfim, eu espero que não aconteça nada, eu espero que ele esteja certo, que não tenhamos Terceira Guerra Mundial. E o pessoal aqui falando, olha só, o Trump fez uma agenda complicada ontem, né? Voou para Israel, falou com a imprensa, falou com os líderes israelenses, conversou com a imprensa de novo, se encontrou com as famílias dos reféns, fez um discurso no Knesset, né, no parlamento israelense, fez entrevistas, voou para o Egito, se encontrou com o presidente egípcio, falou com a imprensa, tirou fotos e conversou com dúzias de líderes mundiais, assinou o Acordo Histórico de Gaza, fez um outro discurso, se encontrou privadamente com alguns líderes mundiais e depois voltou para os Estados Unidos, né? Ou seja, foi uma agenda realmente puxada.
Aqui está o acordo assinado lá pelos líderes da região, né? E basicamente fala que nós pedimos tolerância, respeito e oportunidades iguais para cada indivíduo, para que a região se torne um lugar onde todos nós podemos esperar a paz, a segurança e prosperidade econômica, independente de raça, religião ou etnicidade. Nós queremos uma visão compreensiva da paz, segurança, enfim, né? É uma declaração muito mais política do que prática, né? De qualquer forma, foi assinado aqui pelo presidente do Egito, do Catar, da Turquia e dos Estados Unidos, né? Como eu falei, uma coisa que havia a expectativa do Netanyahu estar nesse encontro também, mas parece que o Erdogan barrou o Netanyahu. O Erdogan disse que se o Netanyahu for, eu não vou. Coisa de criança, mas aí o pessoal achou melhor não criar o caso, porque o original era realmente, estava combinado do Netanyahu não ir, era só mesmo os líderes árabes com o Trump. Então, vamos esperar um pouco tempo para as feridas cicatrizarem e a coisa deve melhorar mais adiante, né? Bom, o Trump, a região inteira apoia o desarmamento do Hamas e que Gaza não será uma ameaça para Israel. Então, excelente isso. Vamos esperar que a gente chegue nessa condição. Eu espero sinceramente que sim, né? Então, aí, depois disso tudo, o Trump pegou o avião e voltou para casa, voltou para os Estados Unidos. Ele não dormiu no Oriente Médio, ele saiu cedo dos Estados Unidos, foi para Israel, depois foi para o Egito, depois voltou para os Estados Unidos, um monte de entrevista, um monte de coisa, voltou de noite para casa, já dormiu nos Estados Unidos, né? Bom, infelizmente, na faixa de Gaza, nós temos confusões, tá? Aqui, a Al Arábia está reportando que atiradores do Hamas têm feito execuções sumárias de palestinos em Gaza, aqueles que eles dizem que são colaboradores de Israel por algum motivo, né? E, curiosamente, uma família, uma das famílias que tem lá na faixa de Gaza, que controla a coisa também, diz que o Hamas não está controlando o norte da faixa de Gaza, não que eles que estão controlando o norte da faixa de Gaza, ali a cidade de Gaza propriamente dita, ou seja, está uma confusão grande por lá. Vamos torcer para essa coisa terminar bem, esse plano de paz lá, né? Bom, o pessoal do Globo aqui coloca que persistem dúvidas sobre o plano de Trump para Gaza. E eu entendo que o Globo esteja cético, até porque eu também acho que tem um monte de coisa para acontecer ainda. Não é como se isso já tivesse acontecido, mas a verdade é a seguinte. Uma vez que o Hamas liberou todos os reféns, isso indica que eles não têm expectativa de nada. Assim, vamos supor que eles quisessem continuar essa briga. Eles sabem que agora, se eles empacarem e não quiserem concluir o resto do acordo, Israel vai passar o rolo compressor em cima de Gaza, ele vai destruir a coisa toda. Não tem como, né? Não tem o que fazer agora. Agora que eles não têm mais reféns, né? Então eles vão ter que resolver o problema. Eu acho que a gente vai chegar num ponto final, né? Fim da guerra, retorno de reféns marca a primeira fase do acordo distante de ser concluído. De novo, eu concordo, não está fácil, não está concluído, não está resolvido, ainda tem a questão dos corpos de reféns que ainda estão lá, mas eu sinceramente acho que a expectativa maior minha é que a coisa se resolva realmente, tá? Vamos aguardar os próximos dias, mais uma vez eu vou fazer vídeos se tiver novidades ali de Israel, né? E bom, para terminar esse vídeo eu vou falar sobre o Jared Kushner. O Jared Kushner, para quem não conhece, esse rapaz, ele é um investidor do ramo imobiliário em Nova York, então da mesma forma que o Trump, ele compra e vende imóveis em Nova York e já era multimilionário quando conheceu a Ivanka Trump. Ele acabou se casando com a filha do Trump e assim, em tese, ele não faz parte do governo americano, até porque ele não poderia, porque cairia na limitação de nepotismo. Ele não tem nenhum cargo no governo Trump. Mas, segundo diz o pessoal, os acordos de Abraão, aqui, ó, o Jared Kushner, o genro do Trump, foi um jogador-chave nesse acordo entre Israel e Hamas, né? Então, o que estão dizendo é que muito desse acordo saiu dele, ele que costurou essas coisas, né? Ele é judeu ortodoxo, então Nova York é o que mais tem judeu ortodoxo em Nova York, né? Então ele conhece muito bem a comunidade judia, conhece muita gente em Israel, tem uma ligação muito forte, e conseguiu, talvez justamente por não ter um cargo público, conseguiu uma conversa muito ampla nas negociações e conseguiu fechar esse acordo, um acordo de 20 pontos. Segundo estão dizendo aqui, ele que foi o principal articulador dessa coisa, mesmo sem ter nenhum cargo no governo Trump, né? É uma coisa impressionante, principalmente quando você lembra, aqui ó, depois de meses de conversas que não chegavam a lugar nenhum, após o colapso do cessar-fogo em março, uma cara familiar tem sido vista próximo do Benjamin Netanyahu.
o Jared Kushner, ou seja, ele teria sido o cara que costurou aquele acordo de 20 pontos, né? E não é a única coisa, né? Os acordos de Abraão que foram feitos no primeiro governo Trump, lá em 2020, né? Os Emirados Árabes Unidos, o Marrocos e o Bahrein assinaram o acordo de Abraão, reconhecendo o Estado de Israel, trocando embaixadas e coisa e tal, fazendo a normalização ali. Existem conversas, isso é outra coisa que me decepcionou, havia conversa que talvez alguns outros países árabes, nessa reunião no Egito, também falassem que iriam assinar o acordo de Abraão com Israel e coisa e tal, mas não tivemos isso, pelo menos por enquanto. Talvez as feridas ainda estejam muito recentes, e o pessoal ainda quer ver se esse acordo realmente chega até o final, né? Mas eu tenho certeza que o caminho está pavimentado para esse acordo de Abraão com vários países do Oriente Médio, o que seria uma coisa muito positiva para Israel, né? E esses acordos de Abraão, lá em 2020, foram costurados pelo Jared Kushner também. Ele que fez esses acordos lá atrás e conseguiu conversar, negociar e chegar nesses acordos, né? Então, ou seja, sem dúvida alguma, o cara tem uma importância muito grande, né? Ele tá assumindo uma importância grande mesmo sem ter nenhum cargo no governo, sem ter nenhuma posição oficial no governo, né? Isso lá no primeiro governo Trump e agora no segundo governo Trump também, né? E, bom, o nome dele tem chamado a atenção porque pelo menos uma coisa já se abre, claro, né? A ascensão de Jared Kushner, o genro do Trump, né? E o que chama atenção nessa história? Porque de repente você criou aí um sucessor político do Trump. Existe essa chance, o cara tem muito do que o Trump tem, né? E, de novo, eu não acredito que para as eleições de 28 isso faça alguma diferença, mas talvez para as eleições de 32 ou 36, não sei como é que vai estar o clima político nos Estados Unidos, você criou realmente uma figura que tem um destaque particular aí depois dessa solução toda, né? É novo ainda, 35 anos de idade, então ainda tem muita coisa pela frente, ainda pode fazer uma diferença aí mais adiante na política americana, né? Bom, o engraçado é que aí surgiu na internet a profecia de que o Jared Kushner é o anticristo, porque existe uma profecia de Daniel que diz que a pessoa vai surgir e vai negociar com 7 nações e não sei o que lá, e ele fez os acordos de Abraão e não sei o que lá. E no primeiro ponto, aqui, e quem é o anticristo? É o genro do Trump, casado com a Ivanka, o Jared Kushner, né? Então estão dizendo aqui que o cara é o anticristo. Bom, eu sinceramente não acredito, mas enfim, e me parece injusto esse tipo de coisa, porque já estão perseguindo o cara, porque ele pode politicamente suceder o Trump, isso é verdade, ele pode mesmo. Ele se cacifou para isso, né? Estou pensando em fazer um vídeo aí sobre o Jared Kushner como o anticristo e coisa e tal, com essas teorias do pessoal. Que são teorias muito malucas, cara. São teorias muito malucas pro meu gosto. Mas enfim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.